no livro de 2 Reis, capítulo 20, versos 1, 2, 5 e 6. De 1 ao 6. 2 Reis 20, versos de 1 a 6. Uma passagem bem conhecida, mas é algo que nos deixa lições, né, e meditações muito pertinentes aos nossos dias. Diz assim o Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outras versões diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: isso, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Amém? Amém. Aleluias. Interessante que Ezequias era um homem correto perante ao Senhor. Ele era um homem íntegro. Íntegro quer dizer o quê? Justo, correto. Mas isso não quer dizer, às vezes quando a gente recebe a notícia de fulano morreu, mas fulano era tão bonzinho. Mas ciclano não fazia mal a ninguém. Ué, mas só vai morrer quem faz mal? Só vai morrer quem é ruim? Ezequias era um homem correto, um homem íntegro. Mas Jesus dá ordem a Isaías para ir lá e dar uma notícia. Que notícia ruim, né? A gente dá uma notícia assim para alguém é terrível. Ainda mais que se tratava de quem? De um rei. De um rei. Por exemplo, é chegar perto do Bolsonaro e falar: ei, Bolsonaro, tu vai morrer. Deus manda te avisar que é para você colocar sua casa em ordem, que tu vai morrer. O cara, pô, alguém vai me matar. Então vamos mandar prender não sei quem. Mas não, o Isaías não pensou duas vezes. A ordem foi dada e a ordem foi executada. Até porque quem deu a ordem foi Deus. Aí ele chega para Isaías e diz. Aí o que Isaías diz? Poxa, embora o cara podia estar velho, o cara podia estar doente, mas ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer morrer. Né? A gente quer viver a vida por todos os seus percalços, mas ela é boa. Ninguém quer morrer. Aí, Ezequias recebe essa notícia que Deus manda ordenar a sua casa. Interessante que se Deus disse, bota a tua casa em ordem, devia ter alguma coisa que não estava em ordem. Devia ter algo que ele precisava consertar. Mas ele não era um homem justo? Ele não era um homem bom? Ninguém é de todo bom que não peca. Acabamos de ouvir agora mesmo. Nós erramos. Nós erramos. Às vezes nós levamos o dia todo bem, fazendo tudo certinho. Chega no final do dia, a gente erra. É a mesma coisa
errou. Então, Deus sabia que existia alguma coisa que Ezequias tinha que colocar em ordem. Aí ele o quê? Não, olha, você vai morrer, mas vou te dar a chance para você ir para o céu. Você conserta aí, bota em ordem aí a tua casa. E quando a gente diz a tua casa, irmão, não é a casa físico, não é varrer a casa, não é botar... A casa somos nós. Coloca a sua casa em ordem. Então ele diz, ó, coloca tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aí o Ezequias se entristeceu, virou o seu rosto para a parede e começou a chorar. Mas Isaías falou, deu o recado e virou as costas. Aí ele começa a ponderar com Deus, a negociar com Deus. Mas, Senhor, eu tenho te servido sempre. Andei diante de ti e em verdade, com o meu coração limpo e perfeito. E fiz o que era sempre o que era correto aos seus olhos, sempre reto. E chorou Ezequias. Poxa, mas se Ezequias estava tudo bem, morrer não é para a vida eterna? Mas ele não queria morrer. E ele lembra a Deus tudo o que ele fez. Porque Ezequias, quando ele assumiu o seu reinado, ele não fez como os reis que passaram antes dele, e que agiram mal perante Deus, né? Eles eram idólatras, construíram imagens, adoraram imagens. Ele não. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Reparar a casa. Ele reparou a casa de Deus. Ele saiu derrubando tudo que era imagem, que era ídolos. Ele saiu quebrando tudo, tirando tudo da casa de Deus e restaurando o quê? O verdadeiro culto a Deus. Então, ele é um homem que ele andou no caminho da verdade, no caminho da justiça. A palavra de Deus diz que Ezequias fez sempre o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, seu pai. Porque o Davi também foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, nós sabemos que também errava. Não é? Porque o erro, o pecado, ele é da nossa natureza carnal. Então, nós temos que vigiar para não pecar. Né? Mas isso não quer dizer que nós não vamos pecar, que nós não vamos errar. Mas no momento em que errarmos e que pecarmos, arrependermos e confessar a Deus o nosso pecado e pedir perdão a Ele. Esse é o conselho que a palavra de Deus nos dá. Mas existe outro lado que diz assim, você errou, você pecou. Aí o inimigo de nossas almas, que quer que você permaneça no erro e no pecado, aí vai falar assim, pô, cara, você ainda vai orar? Está tudo errado. Você já errou, você já pecou, você já fez isso, fez aquilo. Rapaz, você vai orar, você não vai só oração, Deus não vai nem parar para ouvir tua oração, nem te dar atenção. Ou então diz assim, começa a criar barreiras para te distanciar do caminho de Deus. Aí, Márcio, teu nome, né, Márcio? Vai dizer assim, Márcio, você está se arrumando para vir para a igreja. Mas você errou naquele dia. Aí o inimigo, que quer que você permaneça no erro, vai dizer assim, tem vergonha não, Márcio? Está se arrumando para ir para a igreja? Cara, está tudo errado, rapaz. Você vai lá na igreja fazer o quê? Tem vergonha? Vai todo mundo ficar olhando para você. Pô, que cara lá na igreja. Mas onde é que o doente precisa ir? É no hospital? Quando nós estamos doentes, nós vamos para o hospital buscar a cura. São não vai para o hospital. A igreja, o templo, é um hospital do Senhor. Então nós frequentamos um templo para ouvir a palavra, para louvarmos ao Senhor, para nos
purificar do nosso pecado. E a cura espiritual vai vir aqui. Mas o inimigo não quer que tu venha. Ele vai te... Porque o papel dele é o quê? Apontar o dedo, te julgar e te condenar. É o acusador. Mas Deus não. Deus, ele só quer que você confesse o teu pecado. Arrependa-se do teu erro. Abrir o teu coração. E ele está sempre pronto a te perdoar. Sempre pronto, abrindo os braços e vem. Venha do jeito que estás. E eu vou te curar. Eu vou sarar tuas feridas. Eu vou te cuidar. Tratar-nos todos os detalhes. Onde tiver uma ferida aberta, nós vamos cuidar. Nós vamos tratar. Porque Deus não quer que nenhum homem se perca. Ele não fez o homem para perdê-lo. Ele quer que todos nós sejamos salvos. O rei Ezequias, ele pede porque ele queria viver mais um pouco. Quem sabe, de repente, ele estava querendo fazer mais alguma coisa. Ele tinha alguns planos para serem executados. Então, ele simplesmente chora. Chora e o choro, a lágrima dele e a sinceridade do coração trocou os planos de Deus para a vida dele. Quando Deus mandou, olha, põe tua casa em ordem, porque não viverás, morrerás. Você vai morrer. Então, estou dando um tempo aí para você corrigir aí alguma coisa. Mas quando Deus ouve o choro de Ezequias e contempla as suas lágrimas, ele comove a oração do justo, pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ele era o quê? Íntegro, justo. Então, a palavra de Deus diz que no momento em que Ezequias conversa com Deus, é uma conversa. Ele abriu o coração dele para Deus. Aí Deus muda de ideia. Aí Isaías deu o recado e já estava indo embora. A gente sabe como é que é palácio, né? Palácio tem aqueles corredores enormes, até chegar no pátio e tal. E Isaías não tinha nem saído do meio do pátio. Aí Deus fala com ele de novo e dá uma contra-ordem. Ele volta, vai lá e diz para Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Interessante, né? Por que ele falou Deus de Davi, seu pai? Né? Para trazer a memória de Ezequias que assim como Davi foi reto perante o Senhor e se arrependeu e errou várias vezes, mas se arrependia, Deus também estava ali. E Deus perdoava, porque Deus perdoa. Quando o coração é sincero, quando abre o coração, ele diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ele ouviu a oração de Ezequias. Ele contemplou as suas lágrimas. Às vezes nós oramos ao Senhor, passamos por um problema difícil, choramos aos pés do Senhor, né? Choramos e oramos a todo momento e clamamos ao Senhor. Aí aquele pedido demora a ser atendido, a gente começa a achar que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está contemplando as nossas lágrimas, mas Ele está. Ele não está com os seus ouvidos tampados para não ouvir nossa oração. Ele está voltado para nós. Às vezes, nós pedimos algo
que não é para ser naquele momento. Não é para recebermos naquele momento. Porque nós não sabemos o que é o tempo certo de receber. Mas Ele sabe. Nós enxergamos até ali. Mas na hora que dobra o que está acontecendo na esquina para lá, nós não sabemos. Mas Deus sabe. Aí Ele diz assim: eu estou contemplando as tuas lágrimas. Eu estou ouvindo a tua oração. Acalma. Acalma teu coração, que no momento certo eu estarei respondendo e te contemplando com aquilo que você está pedindo. Com Ezequias foi no momento, né? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. E sarou. E sarou, né? E ele não morreu naquele momento. E acrescentarei aos seus dias 15 anos. Olha só. Para quem ia morrer, naquele momento, recebeu a notícia. A sinceridade, a verdade do rei Ezequias comoveu o coração de Deus. E Deus mudou o plano na vida do rei Ezequias. E acrescenta à sua vida 15 anos ao rei Ezequias. Olha que maravilha. É algo que enche o nosso coração quando nós temos certeza que as dificuldades, elas virão. Ele não nos enganou. Ele disse que neste mundo aqui nós teríamos aflições. Mas ele nos conforta dizendo, tendes bom ânimo, porque esse mundo aí que você está tendo aflição, eu já venci. Eu já venci. E se você continuar em mim, no meu caminho, você vai vencer. Você vencerá também, porque você está em mim que eu já venci. Então, ele não nos engana. Ele diz isso aí. Ele fala desta forma e nós, às vezes, esquecemos dessa promessa. A dificuldade vem, a doença vem, a falta de dinheiro vem, né? Os problemas em casa vêm. Aí a gente simplesmente parece que dá uma amnésia. Esquece. Aí a gente começa a querer resolver do nosso jeito e não é do nosso jeito. Aí as coisas começam, em vez de resolver, embolar. Aí a gente fica, Senhor, mas o que eu fiz? Por que comigo? E ele está tão somente, aquieta. Aquieta teu coração e confia nas minhas promessas. Se eu te disse que eu estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, é promessa minha. Então, nós precisamos confiar, chorar nos pés do Senhor, confiar de que Ele está contemplando nossas lágrimas e que no momento certo Ele estará agindo, Ele estará nos dando, acrescentando a esperança e a certeza de que aquela dificuldade não é para sempre. Aquele deserto, aquela prova, não é para você permanecer. Aquela prova, aquela dificuldade é para o teu fortalecimento. É para que você chegue-se mais a Ele. Porque quando as coisas estão tudo no lugar, tudo muito bem, a pessoa se acomoda. Às vezes nem ora, nem pega uma Bíblia para ler. Não tem tempo, está tudo legal, tudo bem. Não, só vou procurar Deus quando a coisa está difícil. E não é assim. Não é assim. Nós temos que estar na presença dele a todo momento de nossa vida, nos bons e maus momentos. Precisamos estar na presença do Senhor. Ezequias, ele tinha um compromisso com Deus. E este compromisso fez a diferença na vida dele.
quando ele fez o pedido, Deus botou na balança. Não, ele merece mais 15 anos. E proporcionou mais 15 anos para ele. Então, é esta diferença que nós precisamos fazer perante a Deus em nossa vida. Qual é a diferença? Louvando a Deus, sempre. Adorando a Deus, nos bons e maus momentos, nos momentos difíceis, nos momentos que está tudo tranquilo, mas nunca se esquecendo que a prova, os momentos difíceis, deve nos fortalecer, deve nos aproximar de Deus. E nos momentos bons, nos momentos que está tudo tranquilo, tudo no lugar certo, aproximarmos mais dele. Para quê? Para agradecer. Nós lembramos muito de Deus para pedir, né, irmãos? Mas, às vezes, para agradecer, nós não lembramos. Precisamos dar graças a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, em tudo dai graças. Em tudo é em todo momento. É nos momentos difíceis e nos momentos bons, mas sempre dando graças. Que Deus possa, nesta noite, estar contemplando o seu coração, tá? Contemplando e respondendo às suas necessidades. E que você possa estar se achegando cada dia mais ao Senhor. E lembrando sempre que Ele não te esqueceu. Se você está orando a Deus